Fala, cervejeiro! Tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa aula ao vivo, entre aspas, mais uma vez. Já vou explicar como é que vai funcionar. Hoje a nossa live número 51, cervejas High Gravity. Então, a gente vai falar de cervejas High Gravity, cervejas alcoólicas, e vou falar de algumas dificuldades que a gente tem nesse processo de produção, basicamente nas duas etapas. A gente pode dividir toda a produção de cerveja em duas etapas, a produção do mosto e a fermentação. A gente vai ver que em cada etapa a gente tem basicamente três desafios quando a gente está comparando cervejas mais alcoólicas, cervejas com gravidade mais alta das cervejas regulares, cervejas tradicionais. Então, três dificuldades na etapa de produção de mosto, três dificuldades no processo de fermentação. Para cada dificuldade, a gente vai ter uma ou mais estratégias. Então, eu vou trazer três desafios no processo de produção, três desafios na fermentação, depois apresento estratégias para todos eles. Tá? Então, essa é uma aula gravada, gravei agora há pouco para assistir aqui junto com vocês. Na verdade, um salve aí para quem está assistindo ao vivo, essa estreia ao vivo aqui junto comigo. Um salve para mim também, que estou aqui nos comentários junto com vocês assistindo essa estreia ao vivo. E também um salve para quem está assistindo a gravação, quem é assinante do Com Cerveja Plus e está tendo acesso a essa gravação. Então, todos muito bem-vindos, aproveite essa aula. Como eu falei, acabei de gravar ela, estou postando aqui para a gente conseguir mais velocidade, ela ser mais dinâmica, poder vocês terem esse conteúdo gravado de uma forma melhor, para a assimilação ser melhor, e em contrapartida, para quem está junto comigo aqui ao vivo, eu estou também aqui do ladinho, aqui no chat, com vocês, para a gente trocar essa informação enquanto está rolando a estreia, tá? E claro, para você que ainda não é assinante do Com Cerveja Plus, aproveita e faz a assinatura ainda hoje, tá? Assim como essa aula, você tem acesso a outras 50 aulas, que são as nossas aulas semanais da Elite. Você também tem mais de 200 horas de conteúdo, 10 cursos completos com certificado com cerveja, mais de 50 receitas com videoaulas, muito, muito, muito mais. Eu gravei um vídeo explicando todos os detalhes, então não vou explicar aqui, tá lá no site do Com Cerveja Plus. E já aproveitando, apresentando aqui uma oportunidade para quem está assistindo aqui essa aula, está aqui junto comigo aqui na transmissão, 7 dias grátis para você experimentar, tá? Então tá aqui, ó, QR Code na tela, quem estiver assistindo na televisão ou no computador, só aplicar, apontar aqui com o celular, aonde está? Aqui? Desse lado. Tá aqui na tela, aponta aí, já vai direto para o site, já pode garantir sua assinatura enquanto assiste a aula aqui. E como eu falei, você tem acesso a tudo isso, uma pancada de conteúdo, o melhor e maior portal de conteúdo sobre cerveja, com 10 cursos, com muito conteúdo, mesmo mais nossa comunidade. Tem 3 opções de planos lá no nosso site, tem tudo direitinho. No vídeo eu explico tudo com detalhes, ou termina de assistir aqui e vai lá, mas aproveita enquanto a gente ainda está com essa oportunidade. Você pode fazer a sua assinatura, vai ali, passa os dados de cartão, etc. Mas os 7 primeiros dias são grátis. Ou seja, se nesses 7 dias você achar que não é tudo isso que eu estou falando, só mandar um e-mail, não quero continuar. Beleza, a gente cancela, você não vai ser nem ser cobrado. Se você percebeu que a galera está aqui, já inclusive deve estar nos comentários aqui falando que como é legal, como você pode conseguir levar sua cerveja aí para um próximo nível com a quantidade de conteúdo e suporte meu e da minha equipe que você tem dentro do Com Cerveja Plus. Fica aí, é só você deixar que automaticamente as faturas vão vir no seu cartão mês a mês, sem cobrar, sem usar o limite do seu cartão, sem ter esse problema. Você cancela também depois, quando quiser, sem nenhum comprometimento, tá bom? Mas vamos nessa, vamos para o nosso conteúdo, começando então nossa live número 51. Vamos falar de cervejas High Gravity. E como eu falei para vocês, a gente tem basicamente aqui dois pontos de análise. Vamos fazer dois pontos de visão desse conteúdo. A gente tem os desafios e as estratégias, obviamente, para superar esses desafios. Tô falando já, deixei aqui, ó, quando a gente está falando de desafios, a gente vai ter desafio na produção de mosto e na fermentação. E a mesma coisa para a questão de estratégias. E como eu disse, a gente vai ter 3 desafios na produção de mosto, 3 desafios na fermentação. Eu vou passar por cada um deles, a gente vai ver cada desafio. Depois que a gente terminar de ver todos os desafios, a gente entra no bloco de estratégias e eu começo a contar para vocês como que a gente pode fazer uma outra estratégia diferente, tá bom? Tô falando sobre isso porque uma das coisas que eu vou falar mais para frente também é com relação justamente a uma das estratégias, né? Que é o que eu tô passando agora. Minha próxima cerveja vai ser uma Porter, uma cerveja com teor alcoólico baixo,
E depois dela eu quero fazer uma High Gravity aí para fazer uma cerveja de guarda. Então, uma Russian Imperial Stout realmente mais potente. E uma das estratégias que eu vou trazer aqui tem a ver com esse processo que eu vou fazer. Então, lembrei, pô, vamos levar para a galera do Concerveja Plus esse conteúdo, que eu sei que muita gente gosta disso. Inclusive, eu falo bastante quando a galera que está começando me pergunta, Daniel, qual cerveja que eu devo começar? Eu sempre comento, né, que você deve começar com cerveja que você gosta, mas evitando algumas. E alguns estilos que eu falo são justamente as High Gravity. Como tem gente que adora High Gravity, às vezes quer começar a fazer, também contei isso lá, até falei isso no vídeo que tá lá no site do Concerveja Plus. E às vezes tem aquela cerveja que você, uma hora, teve um dia que você tomou aquela cerveja que assim, nossa, essa cerveja aqui eu quero fazer, e às vezes até ela que dá a vontade de virar cervejeiro, de fazer cerveja em casa e tudo mais. E para muitos pode ser uma High Gravity, aí o cara resolve fazer cerveja por causa dela, e pode vir a ser um problema considerando todos esses desafios que a gente vai falar hoje. Então, fica a dica já, que obviamente para quem está começando, a gente você está num caminho a seguir como cervejeiro, eu sempre falo dessa questão de jornada. Aqui você já vai ver quais são os problemas, para assim, já olhar para uma High Gravity. Bom, High Gravity não é qualquer cerveja, tem esses desafios aqui, tem esses diferenciais, então já tem que estar ciente para isso. Se eu estou começando a fazer cerveja agora e sei muito pouco sobre o assunto, bom, eu tenho que aprender o básico e vou começar ali a fazer já, mas posso estar com o olho ali já sabendo quais são as técnicas, o que eu tenho que aprimorar quando eu quiser dar o próximo passo para fazer uma High Gravity. E para você, obviamente, aí que já está fazendo, está com vontade de fazer uma High Gravity, aqui você vai conseguir o conteúdo, vamos dizer assim, que você precisa para entender. Agora eu preciso disso aqui, agora eu preciso fazer isso aqui eu tenho que ter cuidado, e as coisas vão sair muito, muito, muito mais tranquilo, tá? E obviamente para vocês que estão aqui assistindo a gravação, estão dentro da nossa plataforma, estão dentro do Concerveja Plus, qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários, e a gente também dá todo o suporte, toda a assessoria para vocês aqui pelos bastidores, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, definição de cervejas High Gravity, né? Então vocês podem ouvir na literatura, inclusive, como cervejas com alto OG, strong beer, big beer, cerveja grande, né? Cerveja forte, se a gente fosse traduzir. Na legislação brasileira, por exemplo, vocês talvez já tenham reparado, não estou com nenhuma cerveja que eu possa mostrar o rótulo, mas às vezes está cerveja forte clara, cerveja forte escura. O forte é uma denominação que precisa conter no rótulo quando esses teores alcoólicos, vamos dizer assim, né, ou a gravidade, o extrato passa de 14 plato. Fazer aquela regrinha básica, se a gente for multiplicar 14 por 4, mais ou menos, continha de padeiro, a gente está falando de uma cerveja de 1,56. 1,56 para cervejeiros, né, cervejeiros caseiros e tal, isso não é uma High Gravity, longe disso. Cerveja bem ok, né, uma gravidade de 1,56. É só que esse cerveja forte já diferencia as cervejas de massa ali, que são teor alcoólico mais baixo, de fato, com menos 4 ou 5% de álcool por aí. Passou disso já seria uma cerveja forte para a legislação. Para nós, aqui, no âmbito desse conteúdo dessa aula, quando a gente está falando de cervejas aí acima de 18 plato, gravidade aí de 1,75 para cima, aí a gente está falando de uma cerveja High Gravity. É isso que eu vou considerar High Gravity. Ah, Daniel, e menos que isso, não é High Gravity? Não necessariamente, o teor alcoólico pode ser um pouquinho mais alto, você pode considerar sim uma cerveja alcoólica, mas a questão é justamente a seguinte: esse 1,75, esses 18 pratos, essa quantidade de extrato, é o que justamente traz os desafios que eu vou falar para vocês. Então, traz desafios de produção de mosto, desafios de fermentação que estão associados com essa grande quantidade de extrato, de malte, né, de bagaço e tudo mais que a gente vai precisar para conseguir fazer essa cerveja. Então aqui eu estou falando de 1,75, mas geralmente quando a gente está falando de High Gravity, a gente está falando com gravidades acima de 1,100. Às vezes cervejas muito mais alcoólicas vão ficar com 10, 11, 12% de álcool. Então pode ser muito mais. Mas então, e também, obviamente, essa questão, tudo que eu estou falando aqui sobre os desafios, eles vão ser maiores ou menores de acordo com o extrato também. Se você estiver fazendo uma cerveja ali com uma gravidade de 1,75, digamos que o desafio não é tão grande assim, comparado com uma cerveja que for com uma gravidade de 1,120, por exemplo. Então, só já tenham também isso em mente com as relações que a gente vai precisar entender, tá? Então, seguindo aqui para o nosso roteiro, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Então, dentro do nosso processo de produção, cadê aqui? Aqui. Primeiro desafio que a gente vai ter em processo de produção está relacionado com eficiência. Imagino que vocês já
talvez alguns já saibam, né? Mas qual que é a grande questão com relação à eficiência? Cervejas high gravity vão ter uma menor eficiência, menor rendimento. Então, quanto maior a OG, maior tende a ser essa perda de eficiência ou menor eficiência. Então, para aqueles os maníacos, né, de plantão aí que estão sempre preocupados com uma boa eficiência, a máxima eficiência e tal, é algo para a gente já não ter tanta preocupação, vamos dizer assim, quando a gente está falando de high gravity. É uma cerveja que muitas vezes vai ser feita sem lavagem, perde eficiência. A gente tem perda na clarificação, um bagaço muito maior, uma cama de malte maior, então a gente perde ali também. Geralmente, esses tipos de cerveja, a gente vai levar isso quando a gente vai falando de estratégia, mas esse tipo de cerveja pede fervuras mais prolongadas, isso também diminui a eficiência. Tem mais trub, porque a gente tem mais massa, às vezes tem mais lúpulo e etc. Então acaba gerando mais trub também, porque tem mais proteína, tem mais massa de lúpulo e etc. Então, vários fatores vão fazer com que a gente tenha menos eficiência. Tá? Então, primeiro ponto, quando a gente faz a high gravity, a gente perde eficiência. Então, pensa se a gente fosse fazer uma regrinha de 3, né? Então, se eu vou fazer uma cerveja com gravidade OG 1,50, a minha eficiência é 80%, eu preciso de 5 kg de malte. Então, se eu for fazer uma cerveja com OG de 1,100, então a gravidade, o teor alcoólico vai aqui, eu preciso de quantos quilos de malte que eu preciso? Não é a regrinha de 3 simples, porque a eficiência vai quebrar. Eu vou ter uma eficiência menor do que a eficiência padrão, tá? Então, já temos que ficar de olho nisso. É um desafio. Eficiência a gente perde também. Outro ponto que também é desafio é na clarificação. Por que que a gente tem desafio na clarificação? A clarificação de cerveja high gravity é bem mais demorada. O mosto vai ter uma viscosidade maior, mais concentrado. A altura da cama de grãos é maior, por conta da relação de malte que a gente está utilizando. As panelas, por exemplo, que a gente utiliza, via de regra, elas não são preparadas para fazer high gravity. Elas até suportam, geralmente quando vocês tiverem, principalmente se você tiver aí uma panela automatizada, que tem um fabricante com especificação e etc., você sempre vê ela como litragem, né? Uma panela para tantos litros de mosto, tanto papapá. Mas muitas delas vão falar, além da quantidade de litragem, ou seja, quantos litros de mosto, também quanto o peso de grãos. Claro que está já relacionando, né, a água grão com o peso, porque qual é o volume que ela tem, qual é a capacidade que ela suporta. Mas, por exemplo, geralmente mostos high gravity, a gente já diminui a relação água-grão. Essa camada de bagaço, né, que forma a cama de malte fica maior. Então tem mais, o mosto vai ficar mais viscoso, obviamente, menos água, com mais gravidade também, mais densidade, mais denso. Ele passa por essa cama de grãos de forma mais lenta, essa cama de grãos é mais alta, então você perde tempo, bastante tempo na clarificação. Então, também não dá para fazer uma regrinha de 3 pensando que, se eu faço uma cerveja em 5 horas, 6 horas, beleza, eu vou fazer uma high gravity. Botar na sua agenda ali, né? Achar que em 6 horas vai estar com a cerveja no fermentador. Não vai, ela demora mais, tá? E a terceira dificuldade, vamos dizer que assim, o terceiro desafio que a gente tem dentro de processo é justamente atingir OG. E quando eu falo atingir OG, está relacionado, né, de certa forma, com a questão de eficiência também, mas também não só isso, porque a gente faz o seguinte, né, quanto a gente quer atingir altos valores de OG, e vamos dizer assim, quanto maior OG, quanto mais high gravity, mais difícil é. Por alguns motivos que eu já falei. A gente tem mais malte, a gente tem menos água, e geralmente para a gente conseguir colocar tudo isso nessa panela, a gente vai ter mais malte e menos água. Essa relação água-grão faz com que a gente perca eficiência. A gente tem mais perdas, a eficiência é menor. Geralmente, né, a gente tem a configuração do equipamento é um problema, porque o nosso equipamento está configurado pensando que a gente tem nosso formato padrão. Então, se você monta uma receita, por exemplo, e pega uma receita e vai quando você pega, beleza, eu estou fazendo aqui uma gravidade 1,50, 1,60, 1,70, ele tem eficiência lá de 80%, beleza. Você vai pensar numa receita com gravidade de 1,100, 1,110 e por aí vai, você vai setar ali a estatística, né, o background que tem do software e tal, eles vão considerar simplesmente aplicar as fórmulas considerando as gravidades e a eficiência, se você não tiver ligado nisso e não ajustar, vai manter a mesma. Então, como você vai manter a mesma e na prática a sua eficiência vai diminuir,
você não vai conseguir bater OG, vai ser muito difícil. Então já tem que ficar atento para isso. Isso aí já vira uma estratégia para conseguir reverter o fato de que você está perdendo eficiência, que você tem muito malte, por aí vai. Então, 3 pontos. A gente tem desafios, vamos dizer, para conseguir eficiência, né? Conseguir uma melhor eficiência, não que a gente precise aumentar a eficiência que a gente tem padrão, ou como que se a gente ajusta ou se adapta ao fato de que a gente vai ter menos eficiência. Também, quase que diretamente ligado, a gente vai ter dificuldade em atingir OG, então um grande desafio é a gente conseguir atingir a OG da receita para que ela tenha o padrão que a gente queria, e também um outro desafio é a etapa de clarificação, que é um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, no nosso processo de produção de mosto. Tá? E aí a gente vai para a segunda grande etapa, o segundo grande bloco, vamos dizer assim, que é a fermentação. E antes de a gente começar com os 3 desafios, falar um parênteses para falar sobre isso, né? Sobre fermentação. A gente adora, quer dizer, não sei se todos, mas muitos gostam de uma cerveja bem alcoólica, muito complexa, muito especial, vamos dizer assim. Mas a grande verdade é que as leveduras não gostam nem de muito açúcar e nem de muito álcool. Tá? Isso não vou entrar no mérito, mas a gente está falando de reações bioquímicas, mas a atividade metabólica, vamos dizer assim, das leveduras, ela tem 2 vias, né? Que tanto ela é inibida pelo substrato. Então, o que seria uma inibição pelo substrato? Se eu tenho muito açúcar, eu acabo, como se elas ficassem tímidas ali, acabam nem trabalhando direito. Então, elas não, quando as leveduras estão dispostas, né, diante de uma concentração de açúcar muito grande, elas acabam tendo problemas e são inibidas nesse sentido. E a contrapartida também acontece, inibida pelo produto, ou seja, inibição pelo produto. O açúcar é o substrato, a partir do açúcar gera-se álcool. Então, num ambiente onde eu tenho muito açúcar ou num ambiente onde eu tenho muito álcool, as leveduras têm dificuldade de fermentar. Ou seja, elas começam com dificuldade porque tem muito açúcar e ao longo da fermentação, quando tem muito álcool, ela também tem dificuldade. Então, a grande verdade é que as leveduras não foram feitas, vamos dizer assim, para trabalhar nesse ambiente mais inóspito. Então, com muito açúcar, com geração de muito álcool. A gente consegue fazer isso indo nessa linha, pegando essas estratégias para conseguir fazer uma boa cerveja, ainda que muito alcoólica, mas se vocês forem reparar, as bebidas que são muito alcoólicas e tal, geralmente não são oriundas de fermentações, pelo menos de levedura cervejeira. A levedura cervejeira tem uma faixa de atuação de gravidade alcoólica mais baixa. Algumas leveduras toleram mais algumas gravidades maiores, né? São mais tolerantes ao álcool do que outras. A grande maioria não tolera muito álcool, então são alguns passos aí, alguns pontos que a gente tem que superar. E quando a gente fala de levedura, né, também tem uma coisa que a gente tem que destacar nesse sentido. Eu sempre gosto muito de alertar e falar isso quando o assunto é fermentação. Leveduras não estão aqui no mundo para satisfazer os prazeres e as necessidades e os interesses dos cervejeiros. As leveduras estão aqui no mundo para fazer a mesma coisa que todo ser vivo faz, que é sobreviver e perpetuar a espécie. Esse é o grande objetivo de vida de todo mundo, né? Se manter vivo e repassar os seus genes, o seu DNA para frente com novos indivíduos. Esse é o objetivo, esse também é o objetivo das leveduras. Para isso, elas precisam de energia. Para isso, elas fazem basicamente, eu vou resumir ao máximo aqui, o meu objetivo não é complicar nem um pouco nesse contexto técnico, mas tem 3 rotas metabólicas. Uma para produção de energia, outra para síntese de proteína, outra para síntese de ácidos graxos. Isso vai fazer com que, vamos lá, resumindo ao máximo, energia para ela se manter viva, energia também para o resto das outras coisas. Síntese de proteína e síntese de ácido graxo para multiplicação celular, ou seja, para deixar seus descendentes. Então, quando a gente está falando de uma fermentação, você sabe que a gente tem lá uma quantidade de levedura que se multiplica e vira muito mais levedura que fermenta o açúcar. Então, aquele primeiro pool de levedura que está ali precisa de energia para conseguir se multiplicar, para que aquele outro pool depois maior de leveduras consuma aquele açúcar para gerar energia. Essas rotas metabólicas, como subprodutos, vamos dizer assim, do que a levedura está fazendo ali dentro,
com essa fonte de açúcar geram os compostos que a gente deseja e alguns que a gente não deseja dentro do processo de produção. Primeiro, que a gente deseja álcool, né? Então, álcool e CO2 são os principais produtos de uma fermentação alcoólica. Uma via metabólica que a levedura consegue, né, na ausência de oxigênio, é fazer a fermentação alcoólica. Então, ela pega esses açúcares, consegue absorver energia para ela sobreviver e se multiplicar, e com isso ela gera álcool e CO2. Então, esse álcool que está sendo gerado, beleza, é o álcool que a gente quer para a cerveja. Além disso, nesse mesmo processo de quebra de açúcar e tudo mais, também tem o tal do acetaldeído, que é um off-flavor, não vou entrar no mérito disso exatamente agora, mas pode ser um subproduto, que é um precursor do álcool, mas que pode estar na sua cerveja de alguma forma. Tá? Na síntese de proteínas, a gente vai destacar de acetil, alguns compostos sulfúricos, principalmente para as lagers, e também os álcools superiores. Então, nessa síntese de proteína, quanto mais atividade de síntese de proteína, mais a gente pode ter geração de álcools superiores. E na síntese de ácidos graxos, né, como produto para reprodução e tudo mais, a gente tem os ésteres. Então, ésteres, álcools superiores, são os principais off-flavors que pode aparecer numa cerveja. Tem muito mais potencial de aparecer numa high gravity, estão associados com esse metabolismo. E qual que é o detalhe? Por que eu estou puxando esse parênteses aqui, esse bloco para a gente falar sobre isso? Quando a gente está falando de high gravity, as leveduras vão ser muito mais exploradas, muito mais exigidas. Elas vão precisar de mais metabolismo, de mais síntese, de mais atividade, a menos que a gente consiga fazer tudo, deixe tudo mais fácil para elas. Mas se a gente não fizer, e é o que normalmente a gente não vai fazer, acabei de falar um pouquinho, a gente vai perder eficiência, mas a gente não considera que diminui eficiência, por isso que quando a gente vai fazer uma cerveja high gravity, tem menos eficiência e a gente não bate receita. Isso é um ponto, porque o cidadão, o cervejeiro que está tentando fazer essa cerveja, não sabe de fato que ele precisa ajustar a eficiência, porque ele não tem esse conhecimento ainda. Vocês que estão aqui, que estão assistindo essa aula, que são assinantes do Concerveja Plus, vocês já têm essa base de conteúdo, vocês têm cursos, vocês têm todo o conteúdo que vocês precisam para conseguir ter essa noção. Por isso que eu trago esse tipo de aula aqui para vocês perceberem. Mas a grande maioria dos cervejeiros, e vocês que estão assistindo essa aula, mesmo quem ainda não assina o Concerveja Plus, é muito minoria, porque está participando, assistindo esse tipo de conteúdo, comparado com a grande massa de cervejeiros caseiros que tem no Brasil aí fazendo cerveja. O que vai acontecer? Se no processo a gente erra, quando a gente está falando de fermentação, também. Então é muito provável que uma fermentação de uma high gravity, de um cervejeiro que não domine essas técnicas que eu vou falar daqui para frente, vai fazer com que ele tenha uma fermentação com muito mais dificuldade, com geração de muito mais compostos de álcools superiores, de ésteres, de off-flavors no contexto geral, que vão complicar, vamos dizer assim, o sensorial da sua cerveja pronta. Então, por isso que é muito mais delicado conseguir fazer uma excelente cerveja quando está falando de uma high gravity. Beleza? Fechei esse parênteses. Vamos abrir aqui os nossos desafios. E quais são os desafios quando o assunto é fermentação? Deixa aqui. Ó, a gente já viu ali os 3 desafios para a produção de mosto, agora vamos ver os 3 desafios para a fermentação. E depois eu falo das estratégias de cada um deles. Primeiro desafio, atenuar o mosto. Então lembra que eu falei que tinha problema quando a gente tem muito açúcar? Inibição pelo produto, pelo substrato, desculpa. Então muito açúcar presente, o que acaba acontecendo? O que pode acontecer? Mais dificuldade. Não sei se alguém já ouviu falar esse termo, mas stuck fermentation, fermentação que para no meio. As leveduras começam a sua atividade, muitas vezes geram bastante off-flavor, começam a tentar fazer todo o processo de fermentação, mas acabam não conseguindo, acabam parando de fermentar e não fermentam todo o açúcar que tem de fermentar. É um problema bem comum quando o assunto é high gravity, ok? Outro problema muito comum, outro desafio que a gente vai ter, é de fato ter uma fermentação saudável. Eu acabei de falar da questão dos off-flavors e tal, e por que eu estou falando isso? Porque a fermentação com um teor alcoólico mais alto, né, ou com um nível de açúcar muito alto, ela é muito mais difícil. Aquele ambiente é muito inóspito, foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, esse ambiente inóspito vai fazer com que naturalmente esse processo de fermentação seja difícil.
E como que eu garanto uma fermentação saudável? A gente vai entrar no ponto com relação a isso quando a gente estiver falando de estratégias. Então, para eu ter uma fermentação saudável, eu preciso cuidar de alguns pontos que são os pontos-chave para eu ter uma boa fermentação, tá? E aí também, outra questão que a gente vai colocar aqui, por último, né, como que o nosso desafio é não ter, vamos dizer assim, os famosos off flavors, né, que eu acabei de falar, que a gente pode ter, que é comum a gente acabar tendo off flavors por conta desses processos que a gente vai estar tendo, mas o nosso grande desafio aqui é com que a gente não tenha esses off flavors relacionados com a produção, com a reprodução de leveduras. Vamos lá, olha só essa relação, como eu falei antes, quanto maior a taxa de reprodução, quanto maior a reprodução eu tiver, maior vai ser a produção de ésteres, maior vai a produção de álcools superiores. Se eu coloco pouca levedura, a temperatura é muito alta, se eu tenho muito nutriente, se eu tenho pouco nutriente, tudo isso aumenta o metabolismo, aumenta a taxa de reprodução, aumenta a geração dos off flavors. Então, qual que é a grande relação, né? Produção de ésteres e álcools superiores também, mas principalmente como que eu vou evitar eles? Eu vou ter que fazer uma fermentação que, ainda que eu tenha muita levedura, que ainda que elas se multipliquem bastante e tudo mais, essas coisas não apareçam. Se a gente for pensar altas temperaturas, como é que eu controlo isso? Controlando temperatura. Underpitching, colocando levedura na taxa adequada. O problema é que a maioria dos cervejeiros também, que não tem esse nível de estudo, não tem essa profundidade e essa consciência da importância do pitching, o que eles fazem? Eles colocam menos levedura do que precisa. Colocar menos levedura do que precisa numa gravidade de 1,50 é um problema muito pequeno. Extrapolar, né, fazer regra de 3 para isso, para colocar menos levedura que precisa quando você tem uma gravidade de 1,100, é pior ainda. Então, e como você já usa um pacotinho de levedura só lá para sua fermentação, e quando começa a aumentar a gravidade, tem que aumentar a quantidade de levedura. Você começa a ficar cada vez mais pesado no bolso, porque também já pesou malte, já pesou lúpulo e já pesou água. E aí você vai pesando isso tudo, acaba segurando a mão, às vezes, numa levedura. E o underpitching tá aí, né? Nutriente, a gente fala, geralmente os nutrientes estão presentes no malte é suficiente. Suficiente quando não se trata de uma high gravity. High gravity a gente precisa suprir a necessidade de nutrientes de leveduras. Então tem alguns pontos que a gente precisa trabalhar, tá? Feito isso, feito esse primeiro bloco, tá? Vocês estão gostando? Galera que tá nos comentários aí, fala pra mim se vocês estão curtindo. Tô aí olhando também junto com vocês. Se tiverem dúvida, mandem algumas coisas aí também. Mais pro final eu tento dar um check e falar com vocês. Mas é essa relação. Tá? Esse primeiro bloco a gente vê como pode ser difícil, e alguns eu sei que já desistem de fazer high gravity, e aí a gente chega no segundo bloco para falar das estratégias. Vamos falar de estratégias. E aí eu vou seguir aqui. Primeira estratégia, pensando primeiro produção de mosto, depois fermentação. Para produção de mosto, primeira questão, eficiência. Lembra? Eu falei, eficiência vai ser mais baixa. Então, como que eu aumento a eficiência? Essa seria a estratégia. E a resposta para isso é não dá. Tá? E o que eu falo para meus alunos sempre, falo aqui para vocês, é aceita que dói menos. Tá? Não fica bitolado em querer ter eficiência alta fazendo high gravity. A sua eficiência vai diminuir, aceita que dói menos. Tá? Se fizer lavagem, vai aumentar a eficiência, mas daí vai precisar ferver mais para chegar na gravidade. Então não adianta, tá? Outra coisa que pode fazer é um part-gaio, né? Abraçagem dupla, faz o primeiro mosto high gravity, aí depois usa, né, a água de lavagem, quando passar uma lavagem, vai aumentar a eficiência, obviamente, mas esse segundo mosto vai fazer uma cerveja regular, ou uma cerveja session, ou seja, você aumentou a eficiência num contexto geral, vamos falar eficiência de cervejaria, porque com o açúcar que ficou retido no malte para esse mosto que você está preparando para high gravity, você pode lavar ele e ter um segundo mosto, ou pelo menos a base de um segundo mosto, que você pode fazer depois alguns ajustes ali. Precisaria de uma aula aqui só para a gente falar de part-gaio, mas você utilizaria ali um segundo mosto para fazer uma segunda cerveja. Mas a cerveja high gravity que você vai fazer, você vai ter menos eficiência. Não tem o que fazer, tá? Vamos lá, para clarificação. Então, estratégia de clarificação. Primeiro de todas, paciência. Então, senta e espera. Vai demorar mais. Então, saiba que vai demorar mais. Se você demora ali com 40, 50 minutos de recirculação, saiba que a gente está falando de 2 horas, 3 horas, quando é uma cerveja com um teor alcoólico muito alto, com bastante extrato, tá?
Obviamente, você também pode trabalhar com enzimas. Você pode pegar algumas enzimas, como o Ultraflomax, por exemplo, para diminuir viscosidade. Ela vai quebrar ali os beta-glucanos, os xilanos e tal, e vai diminuir a viscosidade, ainda que seja mais, tenha mais açúcar e tal, não é só o açúcar que dá a viscosidade, né? Não é só a densidade, ele vai ficar menos viscoso e aí você consegue fazer essa filtragem, né? Essa clarificação um pouco mais rápido. Você também pode adequar seus equipamentos. Como é que eu, falando em adequar equipamento? Relação superfície de altura, né? Como que a gente teria que fazer isso para diminuir queima de grãos. Então, por exemplo, geralmente, vamos pensar em single vessel, eu utilizo, né, double vessel. Geralmente a gente tem uma relação superfície-altura mais menor, né? A gente tem elas mais altas, principalmente as single vessel mesmo, mais clássicas, elas são mais altas e mais estreitas, né? Tem um diâmetro menor. Se você é um cara que quer fazer muita high gravity e tal, pense em ter uma panela mais larga para que você tenha uma coluna de grãos mais baixa. Então você aumenta a superfície, diminui a coluna, você consegue otimizar o processo de clarificação. Tá? E também a questão, né, a clarificação, uma fervura prolongada. A fervura prolongada vai formar mais trub e também vai ajudar a clarificar. Então não adianta, puta, a cerveja tinha clarificação, daí eu vi a receita do Daniel lá, e tinha 2 horas de fervura, ou às vezes até mais, tem receita até com mais que isso, tem esse tempo de fervura. Aí tá tudo bem, né? Na programação ali, acha que vai dar. Aí quando vê que esbarra na clarificação, demora, puta, vou reduzir 1 hora de fervura, e minha clarificação demorou. Mas aí também vai levar problema para frente. Então vai demorar a clarificação? Vai, sim. E a fervura, mais ainda. Na cerveja pronta, a gente vai ter uma clarificação melhor. Nem botei aqui detalhe, porque isso é meio que básico, mas um ajuste de água, quantidade de cálcio adequado, ou até alta, né, um nível de cálcio mais alto, vai ajudar no processo de clarificação depois, né, depois de fermentação e tudo mais. Então isso também é muito importante, tá? E atingir OG, né, o nosso terceiro desafio, estratégias para atingir OG. Isso aqui daria para fazer uma aula sobre isso, mas eu vou resumir aqui, fazer só alguns pontos, tá? Primeira coisa, configurar equipamento. Tá? Então você vai configurar o seu equipamento para uma eficiência menor. Claro que isso é muito relativo, depende muito de equipamento. Mas vamos dizer que o seu equipamento está lá 80% de eficiência. O seu software está lá registrado. Vou fazer uma regravity, vou fazer uma cerveja com gravidade de 1100, eu já baixo a minha gravidade ali para 70%, uns 10%, de 5 a 10%. Eu já baixo isso porque quando eu vou criar a receita no formato padrão que eu estou sempre acostumado, mas ele vai mandar mais malte do que eu precisaria se eu não fizesse esse ajuste. Então, um ajuste muito simples. Simplesmente vou ali, pego a minha eficiência no meu software e diminuo de 5 a 10%. Com isso eu já vou considerar que eu vou comprar mais malte e com isso a minha eficiência vai cair, mas não a OG, né? Eu chego na OG dessa forma. Segunda, fazer sem lavagem, né? Então só usa o primeiro mosto. Se quiser lavar, beleza, lava para outra cerveja. Mas seria interessante, eu não faço isso, né? Não lavo o meu mosto para não, porque senão eu aumento a quantidade de água, aumento a eficiência, porque eu trago mais açúcares, mas eu aumento o volume, depois eu vou precisar ferver muito mais para conseguir chegar na OG. Então não adianta, não tapa um buraco e abre outro, então não resolve, né? A fervura prolongada. Então, eu vou ferver por mais tempo, evaporo mais água, concentro mais mosto, facilita chegar na OG também. Também posso usar extrato. As minhas receitas que são high gravity, geralmente eu faço isso aqui. Um pouco de extrato de malte vai direto na fervura, porque eu facilito o meu processo de mosturação, clarificação e tudo mais, e depois eu incremento a base ou pode ser açúcar, né? Até açúcar simples também, mas obviamente açúcar simples tem os detalhes de ter muito açúcar, ele ser muito açúcares mais simples pode inibir levedura e tudo mais. O DME mantém o perfil do extrato de malte, né? Que vai ser maltose que vai estar ali para fermentação. Claro que tudo isso depende do estilo que você estiver fazendo, mas é uma estratégia. Direto na fervura eu entro com DME, tá? Outra questão que a gente pode trabalhar é o double mash, né? Fazer 2 mosturas, uma com a água e uma com o mosto. Tipo, faço a primeira mostura, depois que eu tiro essa mostura, eu vou fazer a segunda com o mosto. Então, em vez de eu faço a primeira, uso o bagaço, coloco água e tudo mais. Ali eu vou recircular, tirar um mosto, que eu iria para uma fermentação. Ele ainda não está na OG.
Aí a próxima eu vou entrar com mais bagaço nesse mosto. Eu concentro bastante ele. É uma estratégia para a gente conseguir levar o AG, tá? Não vou entrar muito no detalhe, mas também aqui daria, essa técnica em si daria para a gente fazer uma aula sobre ela. Não é o objetivo aqui. Inclusive já tem, provavelmente deve ter aulas falando sobre Double Mesh, mas a ideia é só mostrar para vocês que é uma estratégia que a gente consegue aumentar o AG. Então, essas três dificuldades, a gente tem pelo menos uma, e aqui, por exemplo, hoje a gente tem várias estratégias que a gente precisa somar muitas das vezes para conseguir chegar nesse resultado. Tá? Bom, e para a estratégia de fermentação, a gente tem atenuação de mosto, né, fermentação saudável e geração de off-flavors. Essas são as três dificuldades. Não preciso nem fazer uma estratégia para cada um, porque na verdade, uma boa fermentação resolve tudo isso. Então, se eu tenho uma boa fermentação, já é o segundo item, né? O desafio de ter uma fermentação saudável. Então, vou ter uma fermentação saudável excelente. Se eu tenho uma boa fermentação, eu vou conseguir atenuar o mosto. Se eu tenho uma boa fermentação, eu não vou gerar off-flavors. Então, uma boa fermentação resolve os desafios relacionados com a fermentação de uma high gravity. Então, uma boa fermentação sempre é importante para todas as cervejas. Na verdade, eu digo que 90% dos cervejeiros que não fazem cervejas boas não fazem porque erram na fermentação. Os outros 10 que não fazem cervejas boas também erram no processo, mas erram também na fermentação. Difícil, muito, muito difícil algum cervejeiro que esteja errando alguma coisa no processo para que a cerveja não fique boa, mas a fermentação dele está muito boa. A fermentação realmente é o calcanhar de Aquiles dos cervejeiros caseiros, tá? E como que eu garanto uma boa fermentação nesse ambiente inóspito que a gente falou? Como que a gente vai conseguir fazer com que as leveduras fermentem bem se o ambiente não é bom? Como que você trabalha bem se o ambiente não é bom? Você tem que se esforçar um pouco mais. E, obviamente, elas vão se esforçar mais, mas nós, como cervejeiros, temos que dar as condições adequadas. E aí, vamos lá. Isso aqui é quase um conteúdo básico, porque eu falo sobre isso nas aulas básicas, porque isso é básico para a produção de toda e qualquer cerveja. Mas aí, quando a gente está falando de high gravity, a gente dá uns plus em algumas coisinhas, tá? Primeiro ponto básico, fundamental para uma boa fermentação: taxa de inóculo adequada, quantidade de leveduras adequadas. Então, você precisa de uma quantidade de levedura correta para isso. Como que você vai fazer isso? Primeira coisa que você tem que pensar: esse tipo de ambiente, inóspito, dosagem maior. Então, qual a quantidade que eu considero? Para quem faz, obviamente aqui não é o momento para a gente ensinar a fazer cálculo de pitch, mas se você faz o cálculo de pitch, geralmente a gente usa ali 0,75, né, milhões de células por ml por grau plato, você vai puxar para 1,25. Se é limiar de high gravity mais baixo, 1,75, 1,80, pode trabalhar com 1. Se é acima de 1,100, 1,25, talvez até 1,5, dependendo de qual é a quantidade, qual o nível de teor alcoólico que você está falando, tá? Então, você vai fazer o cálculo já aumentando a taxa de inóculo. Então, um pitch um pouco mais elevado. Outra coisa que é muito importante, starter. Ainda que se você quisesse só hidratar e colocar toda a levedura que precisasse para uma fermentação high gravity, considerando o alto teor alcoólico, considerando a grande quantidade de açúcares que tem ali disponíveis, a ideia, o starter em si, não nem tão preocupado pela multiplicação. Claro que é muito importante pela multiplicação, considerando o fato de que a gente vai multiplicar e não precisa comprar tanta levedura. Isso, financeiramente seria óbvio falar sobre isso, mas também por conta da ativação de leveduras. Ambiente inóspito, pelo menos o start, para que elas já estejam ativas a hora que elas se derem de cara com toda aquela massa de açúcar que elas têm pela frente. Tá? Então, esses são os dois pontos. Uma terceira coisa que você poderia fazer, que é o que eu vou fazer, por exemplo, é reaproveitamento de lama. Então, você faz uma cerveja com características similares, que utiliza a mesma levedura, obviamente com teor alcoólico mais baixo, para ter multiplicação, né, e ter uma lama de levedura tal, que simplesmente com a lama você consegue fermentar com a high gravity. Essa seria a relação. Aí você pensaria aí, pensando em lama, pelo menos, né, 1 ml de lama para cada litro que você fosse trabalhar. Então, 1 ml por litro você teria 1 ml para conseguir, vamos dizer assim, uma quantidade maior e garantir uma boa fermentação. Tá? Outro ponto, aeração do mosto. Oxigenação, fundamental. Primeiro, a gente já tem que falar de oxigenação dupla.
tá? E não vou nem falar de oxigenação, de chacoalhar balde, de pedrinha, bombinha e tal. Até dá para usar bombinha, mas assim, gente, a gente não vai conseguir atingir o nível de oxigênio adequado se não for com oxigênio puro. Então, se você quer fazer uma high gravity das mais pancadas, boa de verdade, com uma boa fermentação, tem que ter oxigênio puro, tá? E aí você faz com oxigenação dupla. Então, 12 horas, faz a oxigenação normal, começa a fermentar ali de até umas 12 horas depois você faz uma segunda oxigenação. Porque você dá um suprimento de oxigênio, você não consegue dar todo o oxigênio necessário para a fermentação numa primeira vez, porque o oxigênio não vai ter potencial para se dissolver tanto assim nesse líquido. Então você coloca o suprimento máximo que você consegue ali com 2, 3 minutos de, de vazão de oxigênio, vamos dizer assim. Naquelas primeiras de 8 a 12 horas elas estão consumindo esse oxigênio, e depois você dá mais uma suprida com oxigênio para que continue esse processo de multiplicação. Ok? Outro ponto, nutriente. E quando eu falo de nutriente, aqui eu estou falando de zinco. Tá? Basicamente, e o que eu prefiro, já falo direto, são os suprimentos à base de zinco. O Servomyces é o mais clássico, pensando em uma dosagem de 1 grama para cada 100 litros. Tá? Isso é fundamental. Tem o sulfato de zinco também, que tem gente que compra quando está falando de que ele é inorgânico, né? Então, poderia colocar aí de 3 a 5 miligramas por litro, só que junto com levedura. Tem gente que bota direto na fervura, por conta do medo, não sei o que lá, bota na fibra, só que daí o zinco, assim, ele é um mineral que ele é muito querido, vamos dizer assim. Se botar ele ali antes, ele já vai ser muito rapidamente absorvido por alguém e não vai estar mais disponível quando as leveduras estiverem em contato. Então, se você bota imediatamente junto com a levedura, até a chance são de que elas vão conseguir assimilar esse zinco, mas não é tão bom quanto o zinco orgânico que vem no Servomyces. Então, aconselho ter complexos vitamínicos, vamos dizer assim, para leveduras com zinco orgânico, como o Servomyces. Controle de temperatura é fundamental para a gente inibir a produção de ésteres, de álcools superiores, né? Isso. Aí é simples, porque a gente faz isso para qualquer estilo, para high gravity não vai ser diferente. A diferença que tem de uma regular para uma high gravity é que a alteração, flutuação de temperatura e tal é mais impactante no caso delas do que de outras. Então a gente precisa se ligar com isso. A gente pode trabalhar também com fermentação sob pressão, a gente controlar ali até um pouquinho menos, até 1 bar de pressão, que a gente vai ter uma saturação ali de CO2, diminui um pouquinho o pH, diminui o metabolismo. Se um caseiro, por exemplo, se não tem um fermentador pressurizável, por exemplo, eu tenho um fermentador pressurizável, vou poder fazer assim. Ah, não tenho, você pode usar um post-mix. Mas essa fermentação sob pressão controla a geração desses off-flavors. Então, também, para a produção de off-flavors, é uma grande estratégia. Né? A gente também pode colocar mais fermentáveis, ou seja, mais açúcares durante a fermentação. Isso aqui também é uma estratégia. Assim como a gente pode botar DME depois de produzir o mosto, a gente bota mais extrato de malte, ou até açúcar também na fervura para aumentar o AG, a gente pode entrar na fermentação, começar a fermentação sem toda a carga de açúcares. A Duvel, por exemplo, é assim: você começa a fermentação e no terceiro dia, quem tem lá, tem a receita do clone da Duvel lá no nosso clube com cerveja, quem quiser é só olhar, tem a explicação dela, vídeo e tudo mais. Mas a clone da Duvel a gente começa a fermentação e bota açúcar, se eu não me engano é no segundo ou terceiro dia de fermentação, ou seja, as leveduras estão consumindo açúcar, multiplicando, de repente vem mais açúcar e elas consomem. Elas não são tão inibidas pelo substrato quanto nesse aspecto, então a gente pode trabalhar também com essa estratégia, tá? E por último, a gente pode trabalhar pensando, uma coisa que faz sentido quando a gente está falando de fermentação, é o tal do blend de leveduras. O que é blend de leveduras? Usar mais de um tipo de levedura. Quando a gente está falando de blend de levedura, vamos dizer assim, a gente está falando, tem dois pontos que a gente poderia tratar. A mistura de leveduras, ou seja, trabalhar com duas leveduras diferentes, faz com que eu tenha uma mistura, vamos dizer assim, no perfil sensorial. Se uma esterifica mais e a outra menos, se eu misturar as duas, a gente vai estar misturando esse perfil sensorial. Às vezes pode ser indicado. Por exemplo, clone da Guinness. Até eu respondi hoje uma dúvida sobre isso. O clone da Guinness trabalha lá com duas leveduras. Um blend que eu fiz. Porque eu quero ela levemente esterificada, não tanto, mas também não tão neutra. Então, um pouquinho mais, uma cepa inglesa e uma cepa americana. Estou buscando o que aqui? Uma mistura sensorial. E eu também posso ter um blend pensando em atenuação.
Aí pega a visão. Quando eu tô falando de atenuação, vou fazer blend com uma levedura que tenha uma tolerância ao álcool maior. Por que isso? Às vezes eu quero um perfil sensorial de uma levedura, ou nem não quero o sensorial da levedura, mas um perfil sensorial de levedura que ele é muito neutro, não gera nenhum éster, não gera álcool superior, etc. Beleza, então eu vou trabalhar com ela, só que a tolerância ao álcool dela é de 10%, por exemplo, e a minha cerveja está com previsão de 12%. Ou pior, a tolerância dela pode ser 8%, e a minha previsão é 12%. Então, como que eu vou fazer? Eu vou começar a fermentar com ela, não interessa quanto eu coloque, ela vai fermentar, 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 e ela vai ser inibida pelo produto. Ou seja, o álcool gerado vai inibir a produção. Quando eu chego ali em 8% de álcool, ou 10%, obviamente depende da levedura que eu estou falando especificamente, estou dando exemplos aqui. Quando eu chego no limiar de álcool que ela tolera, ela é inibida e para de fermentar. Independente de quanto açúcar esteja sobrando ali, e obviamente está sobrando, se eu tenho açúcar, Roger, pensando numa gravidade de 1,12, num teor, 1,12 não, um teor alcoólico, né? Chega a 12% de álcool, por exemplo, só que se ela só aguenta 10% de álcool, quando ela chegar nos 10%, aquela quantidade de açúcar que geraria mais 2% de álcool na cerveja, não vai ser fermentada. E aí, se eu tenho um blend, eu coloco uma levedura que suporta 12, 15%, por exemplo, ela vai fermentar esses açúcares. E qual que é a sacada aqui? Qual que é a dica aqui que é bem interessante? Esse ambiente que é inóspito, para algumas leveduras vão funcionar, só que essa geração de off-flavors, principalmente dos compostos, ou se a gente quiser entender o perfil sensorial associado com a fermentação da cerveja, se dá no começo da produção, no começo da fermentação. Então, essa levedura que tem o perfil que eu quero vai começar a fermentar e vai dar identidade para aquela cerveja, vamos dizer assim. A segunda levedura, que eu já vou chegar com ela ativa, também isso é importante, eu vou entrar no meio da fermentação com ela ativa para ela complementar os açúcares que estão faltando. Ela termina de atenuar a cerveja, só que ela não traz perfil sensorial muito gritante. Então, mesmo que eu use, vou usar uma cerveja que é um pouco mais esterificada, mas se eu pego só para o final e eu já entrei com ela ativa, mas a que eu comecei era mais neutra, ela vai ter uma fermentação final neutra, vamos dizer assim. E, obviamente, essa relação que a gente está falando é justamente para quando a gente for pensar na levedura, a gente pegar, se a gente precisar disso, né, isso tem que estar de olho, mas se eu vou pegar uma levedura que aguenta 10% de álcool e esse é o meu teor alcoólico, tá tudo bem. Se o teor alcoólico maior, eu tenho que conseguir alguma coisa maior. Beleza, gente? Então, esse é o conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado muito claro para vocês a grande vantagem de quem está assistindo a gravação. Vocês podem parar, voltar. Esse é o pensamento. Vocês me falem no chat, quem está aqui assistindo a estreia, manda no chat se vocês estão curtindo. Se vocês gostaram desse formato, eu pude trazer o conteúdo de forma mais rápida e dinâmica para ficar num ambiente de aula gravado sem ser uma aula tão extensa e ao mesmo tempo a gente conseguiu interagir aqui pelos comentários, eu consigo responder algumas dúvidas para vocês aqui também e obviamente para quem está assistindo a gravação tem o campo aqui embaixo onde você pode colocar as suas dúvidas. Não se você estiver assistindo no YouTube ainda. Quem está assistindo no YouTube ainda enquanto não saiu do ar, não é aqui que a gente responde dúvidas. Mas essa gravação aqui que está dentro da plataforma do Concerveja Plus, aqui embaixo, nesse campo de dúvidas, você comenta, dá para comentar, compartilhar com os colegas também e tudo mais. Aqui dentro disso aqui, você consegue mandar dúvidas. Eu e minha equipe de suporte aqui estamos para responder tudo que tiver para ajudar vocês, tá? E como eu falei, para quem ainda não é assinante do Concerveja Plus, tá aqui, deixei o QR Code, tá aqui desse lado. De novo, só apontar o celular aí para a tela, baixa o celular, entra no site. Se tiver alguma dúvida de como que funciona o Cerveja Plus, tem lá um vídeo onde eu explico todos os detalhes, tá? Basicamente você vai ter acesso a aulas como essa aqui, semanalmente eu faço aulas como essa, e quem tiver dentro do Concerveja Plus vai ter essas aulas. Tem as outras 50 que a gente já fez gravadas, que são aulas da comunidade Elite. Para quem assinar o Plano Elite, tem acesso à comunidade também no Facebook para interagir com os nossos colegas. Sei que tá cheio de gente aqui que é da Elite nos nossos chats aqui. Sei que eu vou ver uma galera e devo estar vendo aqui nos comentários falando com vocês. E, obviamente, mais de 10 cursos, todos eles com certificado, todos eles online, já gravados para você poder assistir e criar todo o seu background aí de conteúdo. Receitas, mais de 50 receitas, são mais de 200 horas de conteúdo, descontos com parceiros e muito, muito, muito mais coisa. Tem tudo explicado no vídeo.
O link tá aqui. Vou colocar também, Daniel, tá aí? Bota nos comentários aí o link para quem tá aqui, né, quiser clicar no link e cair direto sem precisar do QR Code. Também tá ali nos comentários o link para vocês entrarem lá, acessarem e assinarem com Cerveja Plus. Grande vantagem, grande oportunidade para vocês que estão aqui agora. Vocês têm 7 dias para experimentar de graça. Vocês vão entrar exatamente no mesmo padrão que a galera que já está aqui, tem vários aqui que já são, grande parte da galera que está aqui já é do Com Cerveja Plus. Entrou ali, preenche seus dados, coloca cartão de crédito tudo direitinho e confirmar, em assinar. Só que a adesão tem 7 dias grátis. Ou seja, a primeira cobrança só vai ser daqui 7 dias. Se por acaso você não gostasse, achar que não era tudo isso, Daniel falando parecia que era muito mais legal, mas não gostei, enfim, é só você cancelar nesse período de 7 dias que não vai ser cobrado. Tá? Se você quiser continuar, deixa automaticamente, a cobrança vem no 7º dia e depois, mês a mês, até o dia que você não quiser mais encher o saco da minha cara, não quiser mais ouvir eu falar e pedir pra galera cancelar. Também a mesma coisa, só mandar uma mensagem, não tem nenhum tipo de carência, fidelidade, nada, só pedir para cancelar, a gente cancela na hora. Beleza? Espero que tenham gostado, um abraço, semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau. Valeu, fui!